Antes de assistir a este vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, participe deixando seu comentário. Vamos começar! Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. Este salmo é um poema de Davi, um dos reis de Israel, e é uma expressão de sua confiança e fé em Deus. O Salmo 23 é uma metáfora da relação entre Deus e o seu povo. Deus é o pastor, e nós somos as ovelhas. O pastor é responsável por cuidar das ovelhas, e ele faz isso com amor, proteção e provisão. No Salmo 23, Davi descreve como Deus cuida dele. Ele diz que Deus o faz repousar em pastos verdejantes, leva-o para junto das águas de descanso e refrigera-lhe a alma. Deus também guia Davi pelas veredas da justiça e o livra do mal. O Salmo 23 é uma mensagem de esperança e conforto. Ele nos lembra que Deus está sempre conosco, cuidando de nós e nos guiando pelo caminho da vida. O Salmo 23 é atribuído a Davi, que foi um pastor antes de se tornar rei de Israel, portanto, é provável que o Salmo tenha sido escrito durante o período em que Davi era pastor, ou seja, antes de 1000 a.C. Durante este período, Davi vivia em uma sociedade agrícola e pastoral. As ovelhas eram um importante meio de subsistência, e os pastores eram responsáveis por cuidar delas. A metáfora do pastor e das ovelhas era familiar para as pessoas desta época. O pastor era visto como uma figura de autoridade e proteção. Ele era responsável por cuidar das ovelhas, protegê-las dos predadores e conduzi-las a pastagens seguras. É provável que Davi tenha usado esta metáfora para expressar sua confiança em Deus. Davi acreditava que Deus era seu pastor, e que ele cuidaria dele da mesma forma que um pastor cuida de suas ovelhas. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 23 foi escrito durante um período de perseguição ou dificuldade na vida de Davi. Neste caso, o Salmo seria uma expressão de confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis. Independentemente do contexto histórico específico, o Salmo 23 é uma mensagem de esperança e conforto. Ele nos lembra que Deus está sempre conosco, cuidando de nós e nos guiando pelo caminho da vida. A metáfora do pastor e das ovelhas é uma metáfora bíblica comum que é usada para descrever a relação entre Deus e o seu povo. Deus é o pastor, e nós somos as ovelhas. O pastor é responsável por cuidar das ovelhas, e ele faz isso com amor, proteção e provisão. Ele guia as ovelhas para pastagens seguras, protege-as dos predadores e fornece-lhes alimento e água. No Salmo 23, Davi usa esta metáfora para expressar sua confiança em Deus. Ele diz que Deus é seu pastor, e que ele cuidará dele da mesma forma que um pastor cuida de suas ovelhas. Aqui estão alguns exemplos de como a metáfora do pastor e das ovelhas é usada no Salmo 23. Versículo 1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este versículo afirma que Deus é o responsável por cuidar de Davi. Versículo 2: E ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas tranquilas. Este versículo descreve como Deus cuida de Davi, fornecendo-lhe alimento e descanso. Versículo 3: Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Este versículo descreve como Deus restaura Davi, guiando pelo caminho da justiça. A metáfora do pastor e das ovelhas é uma mensagem de esperança e conforto. Ela nos lembra que Deus está sempre conosco, cuidando de nós e nos guiando pelo caminho da vida. Aqui estão algumas aplicações práticas da metáfora do pastor e das ovelhas para nossas vidas. Deus é nosso provedor. Ele nos fornece tudo o que precisamos para viver uma vida abundante. Deus é nosso protetor. Ele nos guarda do mal e nos livra do perigo. Deus é nosso guia. Ele nos mostra o caminho correto a seguir. Quando nos lembramos que Deus é nosso pastor, podemos confiar nele para cuidar de nós em todas as áreas de nossas vidas. Versículo 1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este versículo afirma que Deus é o responsável por cuidar de Davi. Davi confia que Deus suprirá todas as suas necessidades, físicas, emocionais e espirituais. Versículo 2: E ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas tranquilas. Este versículo descreve como Deus cuida de Davi, fornecendo-lhe alimento e descanso. Os pastos verdejantes representam a provisão de Deus, e as águas tranquilas representam o descanso e a paz que ele dá. Versículo 3: Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Este versículo descreve como Deus restaura Davi, guiando pelo caminho da justiça. A renovação da alma representa o perdão e a restauração que Deus oferece,
e as veredas da justiça representam o caminho que Deus nos chama a seguir. Versículo 4: E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este versículo descreve como Deus está conosco nos momentos difíceis. O vale da sombra da morte representa as provações e dificuldades que enfrentamos na vida. Davi afirma que, mesmo em meio a esses momentos, ele não tem medo, porque Deus está com ele. A vara e o cajado do pastor representam a proteção e o cuidado de Deus. Versículo 5: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este versículo descreve como Deus nos abençoa em meio às adversidades. A mesa preparada representa a provisão de Deus, o óleo na cabeça representa a unção do Espírito Santo, e o cálice transbordante representa a alegria e a satisfação que Deus nos dá. Versículo 6: Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este versículo é uma declaração de confiança em Deus. Davi afirma que a bondade e a misericórdia de Deus o acompanharão por toda a vida, e que ele habitará na casa do Senhor para sempre. A casa do Senhor representa o lugar de segurança e proteção que Deus nos oferece. A mensagem do Salmo 23 é uma mensagem de esperança e conforto. Ele nos lembra que Deus está sempre conosco, cuidando de nós e nos guiando pelo caminho da vida. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre o Salmo 23. Se ainda não deixou o seu like, não esqueça de fazê-lo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Também deixe um comentário, dizendo o que você achou do vídeo. Sua opinião é importante para mim. Até o próximo vídeo.